A pergunta do milênio, esse é um livro de chorar? Gente, esse livro aqui, se você não chorar, você não tem coração. Eu acho que é basicamente isso. É tão triste e ainda assim todos a vivemos. Todos nos agarramos a ela. Todos procuramos algo que nos console. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha sem spoilers de um livro muito polêmico que eu favoritei. Uma Vida Pequena, escrito por Hanya Yanagihara, é um livro complicadíssimo de se explicar, principalmente sem spoilers. Eu precisava fazer um vídeo sobre esse livro porque esse é um livro que não é simples de ser resenhado. Ele toca as pessoas de uma forma até incompreensível. Porém, se você já se interessou, por causa também da quantidade de gente que favorita esse livro, que diz que é um favorito, que dá 5 estrelas, eu já devo te falar que esse livro não é um livro fácil de ser lido. Muitas das coisas que acontecem aqui são gatilhos, então eu vou deixar os gatilhos aqui embaixo na descrição pra não falar aqui no vídeo, mas tem gatilhos muito pesados. Esse livro não é pra menores de 18 anos, talvez até não pra menores de 25 anos, eu tenho 24. Pra quem é leitor e tá acostumado a se sentir envolvido com personagens fictícios e plots intricados, está também acostumado a se sentir na pele desses personagens, na pele dos personagens coadjuvantes. Essa é a beleza de ser leitor. Ao longo do livro inteiro eu tive que me lembrar que esse é um livro de ficção, que esses personagens não são reais. O que a Hanya fez, e que muita gente critica na verdade, é que essa é uma obra contemporânea, ela se passa entre os anos 2000, você percebe isso, na cidade de Nova York. E apesar de termos alguns elementos com a vida real, a primeira parte se chama Lispenard Street, é uma rua existente em Nova York, essa rua existe. Muitos leitores inclusive vão lá visitar, turistar mesmo, essa rua de Nova York, pra poder olhar pro prédio em que os personagens moraram. E eu acho isso muito legal, quero fazer isso um dia. Então, sobre o que é a história de Uma Vida Pequena? Uma Vida Pequena vai contar pra gente a história de 4 personagens que são muito amigos da época da faculdade. Eles passam por alguns perrengues, uns mais do que outros. São 4 amigos, sendo Jude, o personagem principal aqui dessa história. Temos o Willen, que mora com Jude. Eles dois são os que têm a pior condição financeira, então eles passam alguns perrengues, principalmente nessa Lispenard Street que eu falei pra vocês. Eles moram num prédio em que não tem aquecedor, então quando o inverno vem é muito frio. Lá nos Estados Unidos tem vários problemas com isso, as pessoas morrem, né, de hipotermia, morrem de complicações por causa do frio. Então você tem esses elementos que a Hanya escreveu aqui que fazem a história parecer real para o leitor. Os outros 2 amigos são o Malcolm e o JB. O JB, ele tem uma família muito unida, ele foi criado por mulheres principalmente, e ele é um homem gay. Isso é muito importante para caracterizar estes personagens, porque eles passam pra gente muitos acontecimentos da vida deles. Como vocês podem ver, isso aqui é um calhamaço, né? São quase 800 páginas, 781 páginas. Até pra mim, no início, que eu estava já muito engajada desde o início, na primeira sentença eu já estava fisgada por este livro. Fica difícil mensurar em que data estamos, em que ano estamos, porque a Hanya, ela não passa essa contemporaneidade pra gente de uma forma muito clara. É como se ela tivesse criado um mundo fictício pra esses personagens, com elementos da vida real, mas eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, que a história se passa em Nova York, mas em momento nenhum
ela fala sobre os atentados de 11 de setembro. Não há o advento de coisas tecnológicas, lançamentos de iPhones, lançamentos de iPads, coisas assim. Então fica um pouco complicado saber em que data estamos, em que ano estamos, mas sim, vemos muitos anos da vida desses personagens. Eu acredito que desde os anos 80 estamos vendo acontecimentos sobre esses personagens. Então o personagem do JB, ele é um personagem excêntrico, ele é um artista. Então, você tem muitas características bem firmes desses personagens. O Malcolm é o personagem com a melhor situação financeira dos 4 amigos. E ele faz pequenas coisas por eles que às vezes passam despercebido durante a narrativa, mas que você vê que o Malcolm tem esse amor pelos amigos dele. Então, essa é uma história sobre amizade, é uma história muito linda sobre amizade. E aí que mora o perigo dessa história, porque se você não focar nas coisas bonitas dela, nas passagens bonitas que eu vou ler aqui pra vocês já, você vai se perder na escuridão que a gente encontra no passado desses personagens, principalmente do Jude. O Jude é um personagem com um passado muito doloroso. Aconteceram muitas coisas que deixaram ele traumatizado. A gente não sabe no início da narrativa o que mas a gente fica com aquela ânsia de querer saber. E eu acho que até nisso a Hanya conseguiu, assim, engajar a gente, fazer com que essas passagens de tempo em que a gente vê o que aconteceu com os personagens no passado sejam no momento certo e que elas intercalem com o momento presente do livro. Inclusive, deixa eu falar sobre isso um pouco. Esse livro me marcou muito pelas passagens bonitas dele. A Hanya, ela escreve de uma maneira linda e íntima, é como se ela conectasse com você e soubesse o que tá passando na sua vida também, e ela deixa pequenas pílulas de sabedoria ao longo do livro que faz assim a leitura ser incrível. Deixa eu ler uma pra vocês. Esse personagem aqui é coadjuvante. Temos 2 personagens coadjuvantes muito interessantes que às vezes eu gostava mais até do que, por exemplo, o JB. Por exemplo, o Andy é o médico do Jude. O Jude se consulta com ele sempre por causa desses problemas, desses traumas que ele tem. E o Harold é o professor do Jude. E ele fala aqui nessa passagem: se eu fosse outro tipo de pessoa, poderia dizer que todo esse incidente é uma metáfora da vida em geral. As coisas se quebram, às vezes podem ser consertadas. E na maioria dos casos você percebe que, independentemente do que é danificado, a vida se rearranja para compensar a sua perda, às vezes de forma maravilhosa. Então, gente, assim, esse livro, ele tá recheado de passagens lindas, passagens maravilhosas. Esse livro é extraordinário na narrativa, na escrita. E então vamos acompanhar esses personagens pela vida deles na faculdade, passando muitos perrengues no início da vida e depois amadurecendo e construindo coisas aos poucos. Então é como ver a vida de uma outra pessoa passando, assim. E eu acho que até por isso que esse livro é tão grande, porque você participa da vida desses personagens. A carga emocional que esse livro traz para sua vida não é algo normal, tanto que eu demorei 2 meses para ler esse livro. Eu tive que ler em doses homeopáticas, muitas vezes não conseguia, eu lia 100 páginas um dia, porque esse livro é um livro que te envolve, te prende, te fisga, mas ele é um livro pesadíssimo. A Pergunta do Milênio, esse é um livro de chorar? Gente, esse livro aqui, se você não chorar, você não tem coração. Eu acho que é basicamente isso. Se você não chorar nesse livro, aí você perdeu seu coração em algum lugar, cata aí, porque tá precisando achar ele. Tem uma expressão que eles falam, ugly cry, e é justamente isso. Sabe quando você chora feio?
que você chora que sua cara se contorce, você fica em posição fetal, você não sabe mais o que vai fazer da sua vida, como que sua vida vai prosseguir. É assim que esse livro nos deixa. As cenas desse livro são muito pesadas, gente, são muito pesadas. Teve diversos momentos em que eu tive que parar pra respirar, eu tive que parar pra me lembrar de que era uma ficção. Sim, isso acontece na vida real, é muito descritivo, mas eu tive que me consolar ao longo do livro, porque esse livro nada mais é do que uma metáfora da vida real. A vida, ela é inevitável, certos acidentes ocorrem ao longo da vida, você vai perder pessoas, isso é uma coisa inevitável. Não tem como a gente parar o tempo e falar, vamos, gente, vamos se abraçar aqui e ficar pra sempre nesse espaço de tempo com as pessoas que a gente ama. Isso é impossível. Então, esse livro te mostra que a vida é inevitável, ela vai acontecer pra você. E a única coisa que você tem de verdade é você mesmo e as pessoas que te amam. Mais do que qualquer coisa, esse livro vai te ensinar que o amor, seja amor romântico, amor de amizade, amor de família, ele tem poder curativo, ele tem um poder. Tem uma cena que eu amo no filme Interestelar, que é quando a Anne Hathaway fala sobre o amor ser uma força gravitacional como a que a gente tem na Terra. Cara, essa frase, assim, é tudo pra mim. Eu queria tatuar essa frase. O que eu posso dizer pra vocês é sobre os personagens que eu amo. Eu amei cada um desses personagens. O meu favorito foi o Willem. Eu acho que eu me assemelho mais ao Willem na minha vida. E quem já leu aí pode comentar aqui embaixo qual o personagem que você mais ama, qual você mais se identifica. Realmente, assim, é um livro que você lê e você quer procurar alguém que também leu pra poder conversar e falar sobre ele. Porque se eu fosse fazer uma resenha com spoilers, muita gente não ia ver. Muita gente ia. Mas ia perder o propósito, porque eu preciso que você vá ler esse livro sem bagagem nenhuma, que é basicamente o que eu fiz. Eu vi, sim, resenhas sem spoilers. Eu vi um vídeo da Cat, da Paperback Dreams, que é muito engraçado, inclusive, muito bom. E me interessei de cara no livro. Então eu te aconselho a ler esse livro se você quiser e se você não se sentir perturbado por nenhum desses gatilhos aqui embaixo, na descrição. A ir ler esse livro com uma saúde mental boa, isso é importante. Sabendo que ao terminar você vai estar completamente transformado por esse livro. Então, na hora que você vê as pessoas falando que esse aqui é um épico de amor e amizade, é um épico que vai virar um clássico do século XXI, gente, não é à toa. Isso aqui é uma obra-prima da literatura. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos esse livro vai ser recomendado, vai ser analisado também, ele vai precisar ser analisado por alguns psicólogos e psiquiatras, assim como eu tive que fazer terapia depois desse livro. Mas com certeza, se você focar no que... Assim como tudo nessa vida, mas se você focar nas coisas boas que tem nesse livro, você vai perceber quão similar ele é com a sua vida. Às vezes a gente foca muito nas coisas ruins e esquece, ou então passa em branco, sobre as boas. Vamos falar um pouquinho mais sobre a história. O Jude, ele está cursando direito. O Willem, ele sonha em ser ator. O JB, ele é artista, né? E o Malcolm, ele é um indeciso. Vamos dizer que talvez ele seja até um libriano. Será que ele é um libriano? Misturado com taurino? Alguma coisa assim? Porque ele é um indeciso. Tudo na vida dele é uma questão de será que eu vou por aqui, será que eu vou por ali? Então ele tá na dúvida sobre o que ele quer ser, o que ele quer se tornar. Mas ele é um dos amigos que tem a melhor situação financeira. Inclusive ele abriga o Jude uma vez na casa dele.
O Jude mora lá por um tempo, porque o Jude, ele é realmente assim, ele não tem família. Quando ele chega na faculdade, ele chega igual uma página em branco, ele não tem família. Na hora que a gente conhece ele, a família dele são os amigos dele, os amigos que ele fez na faculdade. Eu acho isso lindo, sim, é terrível a pessoa não ter família, mas isso é lindo. O Malcolm foi a primeira pessoa, o Malcolm e os pais dele foram as primeiras pessoas a acolher o Jude. Inclusive esse homem da capa do livro, eu acho que é o Jude. Eu não imagino ele assim, mas tão cabeludo, não sei. Difícil pra mim saber se é ou não o Jude aqui nessa capa, mas sim, é o Jude. Inclusive essa capa tem um significado muito forte, que, né, se você ler, você vai saber. E esses amigos passam pelos perrengues da vida, tentando se acertar nessa cidade enorme que é Nova York. O professor, que é o Harold, o professor do Jude, ele dá muitas oportunidades pro Jude, então ele ajuda muito ele e... Ai, gente, essa história eu tô com saudade. Esse é um daqueles livros que eu com certeza absoluta eu vou reler. Se você for ler, eu quero que você comente comigo quando você chegar neste capítulo aqui, caro camarada. Aí você comenta comigo, por favor, porque eu achei no Instagram umas amigas, conversei com elas sobre esse livro e tudo mais, sobre inclusive esse capítulo. Mas essa é a parte mais dolorosa do livro, porém ela tem muitas passagens bonitas e muitas lições também. Já vou pedir muito que, se você quiser ter esse livro em casa, comprar ele com o meu link aqui embaixo da Amazon, que você me ajuda demais, não paga nada além por isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E eu acho que ele ainda tá no Kindle Unlimited, então eu também vou deixar o link do Kindle Unlimited se você quiser assinar. Então é isso, gente. Esse livro é uma obra de ficção, lembre-se sempre. Essa é uma obra bonita, épica, sobre amor e amizade, sobre dor. É uma obra dolorosa, mas que é extraordinária na sua delicadeza, na sua intensidade. Então eu recomendo muito e dei 5 estrelas, favoritei. Acho que essa foi a resenha mais dolorida, mais bonita que eu fiz aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo pra mim. Me segue lá no Instagram pra mais resenhas. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e beijos!